Vamos conhecer agora como utilizar o sistema eGrafite, que é o sistema de gestão educacional utilizado pelo município de Onápolis. Primeiro passo, acessar o portal. Para acessar o portal, é necessário utilizar este link. O professor digita o login, que é o seu CPF, e sua senha, que também corresponde ao seu CPF. Se após o primeiro acesso, o professor desejar alterar sua senha, aparecerá para ele uma tela ao qual ele vai ser redimensionado para atualização de uma nova senha, se assim desejar. O canal de acesso do aluno é o mesmo, porém o perfil de acesso é diferente. Vamos conhecer como é o acesso do professor. Então, o professor digitou o seu login, digitou a sua senha e aparece para ele a primeira tela, esta tela aqui. Nessa tela, cada janela dessa está direcionada à turma a qual o professor está vinculado. Neste caso, o professor Nápoles está vinculado à turma do 5º ano A. Nós vamos nos atentar agora para utilizar a ferramenta que, ao entrarmos no sistema eGrafite, nós, enquanto professores, usaremos bastante, que vai ser para o momento das aulas. Para se planejar uma aula no sistema, utiliza-se 3 passos importantes: a aula, que é o registro, a atividade, que é a descrição das ações a serem realizadas pelo aluno, e a vinculação, que é quando a gente atribui o aluno ou a turma que fará a atividade planejada pelo professor. Vamos explicar cada passo a seguir. Basta o professor clicar na aba Aula, o qual vai ser direcionado para a próxima tela, onde nós vamos aprender a criar aula no sistema eGrafite. Ao clicar na tela Aula, aparecerá para o professor esta janela. Basta clicar em Novo. Quando ele clica em Novo, vai abrir a aba onde ele pode assinalar os itens que correspondem ao registro desta nova aula. Nesse ponto, nós temos a aula, que corresponde ao registro do diário. Temos a frequência, que corresponde ao registro da presença do aluno. E temos a atividade. Como o nosso propósito agora é aprender a criar aula para o aluno através do sistema eGrafite, nós vamos nos atentar a esses 2 pontos. O número 1, aula, o número 2, atividade. Aula. É necessário preencher todos esses itens para que possa ser registrada esta aula. Vamos explicar cada um destes. Aula avulsa, marque a opção afirmativa, porque permite você registrar a aula sem atrelar outras ações. Tipo de aula, marque a opção online, porque é a forma para atingir os alunos remotamente. Situação da aula, marque a opção programada, porque é o que nos permite planejar previamente a aula. Status da aula, você vai marcar a opção live encerrada, porque neste caso nós estamos aprendendo a descrever uma aula sem se atentar necessariamente à live. Mais breve, o sistema aparecerá para nós a opção não será live, e nesse caso marcaremos a opção não será live. Turma, selecione a turma que esta aula vai ser direcionada. A data, indique a data a qual esta aula vai ser disponibilizada para o aluno. O professor, aparece o nome do professor logado no sistema. Data limite da frequência, atualmente ainda aparece no sistema, porque o sistema está vinculando a frequência do aluno ao tempo ativo do aluno no sistema. Porém, nós já pedimos uma alteração e breve esta aba também será retirada. Tempo mínimo, né? O tempo que é necessário que o aluno esteja conectado na plataforma, ou seja, que tempo, em média, ele gastará para realizar esta atividade. A etapa corresponde à primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, recuperação paralela. Qual etapa que está vinculada a esta aula? Neste caso, primeira unidade. Horário inicial da aula e horário final. Está atrelado à live, nós já pedimos para fazer essa correção. Até então, no sistema, não houve a correção, ou seja, é necessário que o professor identifique que horas esta aula começa, que horas esta aula termina. Selecione o componente curricular. Você pode dar um clique duplo no componente ou selecionar o componente e clicar a seta direita. Material de estudo é onde é possível anexar algum material de referência para o estudo do aluno. Porém, ao anexar, é importante a gente pensar que podem haver algumas complicações, como o aluno pode ter dificuldades para baixar o anexo ou até mesmo não ter memória suficiente no aparelho para visualizá-lo. Então, nós recomendamos que as atividades sejam descritas, porque
possibilita e facilita ao aluno que não tem condições de baixar o anexo em seu aparelho. O objeto do conhecimento é onde o professor digita o conteúdo que vai ser ministrado na aula. Nesta aba, a observação, o professor pode colocar alguma observação que ele queira. Por exemplo, atividade da página 10 do livro didático. E não pode esquecer de clicar na palavra mágica do sistema Grafite, incluir. Assim, nós fizemos o primeiro passo, que é criar a aula. Agora, nós vamos para o segundo passo, criando a atividade. Para criar a atividade, basta clicar na aba Atividade. Aparecerá logo abaixo estes elementos. É necessário que clique na opção Novo, assim será possível adicionar uma nova atividade. Aparecerá esse campo, onde você precisa identificar se essa atividade corresponde a qual categoria, avaliação ou tarefa. Até então, as nossas atividades corresponderão à tarefa. Título, onde é necessário que o professor dê um título à sua atividade. Status disponível para responder, que significa que o aluno terá que responder essa atividade. Mesmo que às vezes a atividade não seja de resposta, o aluno precisará clicar em retorno. Assim é possível o professor visualizar que o aluno viu a atividade. Esta atividade recebe nota, o professor escolhe do professor, se sim ou se não. Prazo de início. É necessário o professor indicar que dia que essa atividade vai ser ofertada para o aluno. Prazo de fim. Que dia essa atividade se encerrará, ou seja, não será mais ofertada para o aluno não terá mais condições de responder. Lembrando que essa atividade ela não some do sistema, ainda é possível que o professor redisponibilize para um aluno que perdeu o prazo ou que necessite refazer a atividade, mas é importante determinar o tempo, o dia que essa atividade vai ter disponibilizada e o dia que se encerra, para que o aluno possa se organizar em relação aos seus estudos. Como também é importante que todas as atividades tenham, no mínimo, um prazo de 48 horas, para que possa dar uma flexibilidade para as famílias se organizarem para a realização dessas atividades. Tipo de atividade, item muito importante a se atentar. Para se descrever as ações a serem executadas pelo aluno, é necessário que o professor marque a opção questionário, que breve vai ser substituída por outro nome, exercício, porque assim fica uma nomenclatura mais de acordo às ações a serem executadas. Selecione o componente curricular, e aí nós vamos para o próximo item importante, clicar em incluir. Agora vamos para a próxima tela, onde nós temos a opção do material de referência, caso o professor queira adicionar algum material, como um link de YouTube, um link de alguma página, de alguma matéria, é só o professor adicionar, clicar em novo e colar e adicionar esse link. Perguntas. Nesta aba, o professor consegue descrever as ações a serem executadas. Em breve faremos pequenos vídeos mostrando essas ações. Aí, o professor seleciona qual o tipo de atividade, se é uma atividade com resposta, se a resposta é dissertativa, se tem mais de uma alternativa correta. Indica se há algum valor nessa atividade, ele pode indicar, e qual disciplina essa atividade corresponde. Abaixo, aparece semelhante a um editor de texto, é um espaço onde o professor pode descrever a atividade, digitar, colar imagens, formatar o texto. Esse é o espaço para descrever a atividade a ser executada pelo aluno. Os que têm acesso responderão na plataforma. Os que não possuem acesso receberão essa atividade impressa no formato que o professor estruturar nesta aba. Após fazer toda a descrição, basta clicar em salvar. Assim, você executou a segunda parte do planejamento da aula, ou seja, você executou a atividade. Agora, nós vamos para a terceira parte. Corresponde à vinculação. É quando você vai vincular a atividade ao aluno. Parte muito importante que não pode ser esquecida, porque se o professor não realizar a vinculação, a atividade que foi planejada não será direcionada ao aluno. Para tanto, é necessário, após descrever perguntas, a ação a ser executada ao aluno, o professor deve clicar na aba Turmas, selecionar a turma qual deseja vincular a atividade e clicar em Pesquisar. Neste momento, aparece para o professor o nome de todos os alunos da turma. Ele seleciona qual aluno ele destinará a atividade ou quais os alunos. No caso de disponibilizar a atividade para a turma toda, é só clicar no item em vermelho. E após, clica em vincular. Assim, você atribui a atividade ao aluno e concluiu a terceira etapa do planejamento da aula no sistema Grafite.
Vamos revisar as 3 etapas? Primeira etapa, registrar a aula na aba Aula. Segunda etapa, criar atividade na aba Atividade. Terceira etapa, vincular a atividade ao aluno na aba Turmas. E assim você conseguiu planejar a sua aula no sistema.